Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. A nossa leitura de hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulos 7, 8 e 9. Vamos iniciar então a nossa leitura? 1 Crônicas, capítulo 7. A descendência de Issacar. Issacar gerou 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Simrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes das famílias que formaram seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias, somavam 22.600 guerreiros notáveis. O filho de Uzi foi Israías, e estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. Eles tinham muitas esposas e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles somavam 36.000 homens treinados para a guerra. Tinham irmãos e parentes pertencentes a todos os clãs de Issacar, valentes guerreiros, conforme alistados em sua genealogia, em número de 87.000 homens. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belar, Bequer e Jediael. E os filhos de Belar foram Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 guerreiros valentes. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses nobres foram filhos de Bequer. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens prontos para a guerra. O filho de Jediael foi Bilã, e estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias que somavam 17.200 homens aptos para lutarem nas batalhas. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Naftali foi pai de 4 filhos: Zaziel, Guni, Jezer e Salum, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, que foi pai de Gileade. Maquir tomou por esposa Maacá, irmã de Upim e de Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá deu 2 filhos a seu marido Maquir, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Seres. O primogênito Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Efraim foi o genitor de Sutela, e Sutela foi pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate,
quando tentavam roubar o gado deles. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias pelo que aconteceu com seus filhos. Seus parentes vieram consolá-lo. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre sua casa. Sua filha chamava-se Sheerá. Foi ela a fundadora da cidade de Bet-Horon Baixa, e também Uzem-Sheerá. O filho de Berias foi Refá, que gerou Rezefe, que foi o genitor de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que deu origem a Elisama, genitor de Num, que foi o pai de Josué. Seu território e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gozer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá, com todas as suas aldeias e arredores. A tribo de Manassés administrava as cidades de Bet-Sean, Taanac, Megido e Dor, com todas as suas aldeias e arredores. Os descendentes de José, filho de Jacó, Israel, viviam nessas cidades. Os filhos de Azer foram Iminá, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sheerá. E estes foram os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que foi o genitor de Bizavite. Éber deu a origem a Jaflete, Somer e Otão, chamado de Elém, e a irmã deles, Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os descendentes de Jaflete. E estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofa, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Sofa, Suá, Améfer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silsa, Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E estes foram os filhos de Ulá, Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer, chefes de famílias, homens notáveis, soldados corajosos, líderes ilustres, e o número de alistados mediante suas genealogias para o serviço militar somava 26.000 guerreiros. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim e Jerusalém. Benjamim foi o genitor de Belá, seu primeiro filho, o primogênito, de Asbel, o segundo, e de Aará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, pai de Eude, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Getfufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos moradores de Geba, que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera, foi este homem, chamado Gera, quem os deportou. Ele também gerou Uzá e Aiude. Depois de haver se divorciado de suas esposas, Uzim e Baara, Saarim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele concebeu e foi pai dos seguintes filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses se tornaram chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Esses foram os filhos de Eupaal: Éber, Mizã, Semed,
fundador das cidades de Ono e Lode, com todas as suas aldeias. Berias e Sema se tornaram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os moradores de Gate, Aiô, Sazac, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá, descenderam de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Éber, Ismerai, Lias e Jobate foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate descenderam de Simei. Ispan, Éber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifidéias e Penuel foram descendentes de Sazac. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri descenderam de Jeroão. Estes todos foram chefes de famílias segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai e mestre de Gibeon, habitou na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maacá e o nome do seu filho primogênito, Abidom. Seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote deu origem a Simeia, e também estes habitaram em Jerusalém, próximo de seus irmãos. Ner gerou Quis, que foi pai de Saul, e Saul foi o genitor de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal, chamado de Isbosete. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, chamado de Mefibosete, que foi pai de Mica. E estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais foi pai de Jeoada, e Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri deu origem a Mosa. Mosa foi pai de Bineia, que gerou Rafa, e que foi pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram herdeiros de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho e primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram guerreiros corajosos e exímios flecheiros. Geraram muitos filhos e netos, somavam 150 homens. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. O retorno para Jerusalém pós-exílio. Toda a nação de Israel foi repartida em grupos, registrados segundo suas genealogias e devidamente inscritos nos livros históricos dos reis de Israel. Foi por causa das suas práticas infiéis que o povo de Judá havia sido deportado como escravos para a Babilônia. Os primeiros cidadãos de Israel a voltarem e se restabelecer em seus territórios e propriedades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Uma parte do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos descendentes de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, seu primogênito, e demais filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos. Os de Judá somavam 690. Do povo da tribo de Benjamim, os benjamitas foram listados: Salu,
filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua, e Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibínias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o chefe e responsável geral pelo templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. A soma do número de sacerdotes, que eram também chefes de famílias, chegou ao total de 1760. Eram homens ilustres, competentes para realizar todos os serviços necessários no templo de Deus. Dos levitas foram listados Semaías, filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Asabias, dos descendentes de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf, Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os sentinelas e guardiões dos portais eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles. Desde aquele tempo até nossos dias, membros dos seus grupos de famílias têm sido os guardas de honra do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os sentinelas e protetores dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, encarregados de guardar as entradas do templo, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por proteger a entrada da habitação de Iavé, o arraial do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, era o chefe desses guardas dos portais, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda responsável pelas portas da entrada da tenda do encontro. Todos estes, escolhidos para servirem como guardas das entradas, foram 212 guerreiros, contados por suas genealogias nos seus povoados de origem, fiéis designados por Davi e o profeta e vidente Samuel. Eles e seus filhos haviam sido encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é, do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados, no oriente, no ocidente, no norte e no sul. Seus irmãos que habitavam em suas aldeias tinham que vir de tempos em tempos e dedicar um período de 7 dias de trabalho junto com eles. Entretanto, os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a incumbência de zelar pelas salas onde se recolhiam os tesouros do templo de Deus. Eles passavam a noite perto da casa de Deus, pois tinham o dever solene de vigiá-lo até o amanhecer de cada dia, quando abriam as portas ao povo. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, pois estes eram conferidos sempre que trazidos ou levados.
Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os demais utensílios e objetos do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes dedicavam-se ao preparo das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho primogênito do coreíta Salum, tinha a incumbência de assar os pães destinados às ofertas. Dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães, que eram depositados sobre a mesa em todo sábado. Os cantores-chefes das famílias levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam ao seu próprio ministério. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes e homens ilustres em suas gerações, e todos habitavam em Jerusalém. Jeiel, Aba, pai e mestre de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maacá, e seu filho mais velho, ou primogênito, se chamava Abidom. Mais tarde ainda, foi pai de Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Eles também habitaram em Jerusalém, próximo de seus irmãos. Ner gerou Quis, Quis foi pai de Saul, que foi pai de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais foi pai de Jará ou Jaerá. Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binéa, pai de Refaías, pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses, portanto, foram os filhos de Azel. A nossa leitura de amanhã será no livro de 1 Crônicas, capítulos 10, 11, 12 e 13. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.